Fala aí, arteiros e arteiras, como vão vocês? Eu espero que muito bem. Hoje o nosso vídeo vai falar um pouquinho sobre teatro, que pouco eu falo aqui no canal, então a gente vai aproveitar o momento para falar. A ideia era gravar um vídeo num teatro de verdade, mas como todos eles estão fechados por causa dessa quarentena, eu vim até aqui no Cumaburi, onde tem um palquinho experimental para a gente poder falar um pouco mais. Então, o que a gente vai falar sobre os vídeos no vídeo de hoje? As diferenças dos palcos que são montados por aí mundo afora, e as estruturas que compõem um teatro do palco do lado de dentro. Normalmente quem é só da plateia não sabe como é que as coisas funcionam. Não imaginam toda a estrutura que tem por trás do espetáculo que tu tá vendo. Então a gente vai começar do básico. Primeiro, quais são os tipos de palco que a gente encontra mundo afora? O palco mais comum de ser encontrado é um tipo que está aqui atrás de mim, que é um palco italiano. O palco italiano é um palco fechado nos três lados e o lado aberto da plateia, onde os artistas trabalham mais na horizontalidade, tipo virados para frente, atuando de frente para o público. O palco italiano, ele é bem comum de ser encontrado em vários lugares do mundo. Tem vários outros teatros também, até mesmo teatros alternativos como esse aqui, que seguem essa estrutura porque ela é mais simples de se manter, de se fazer uma peça, e a maioria das peças e textos, e tanto na dança quanto no teatro, foram escritos pensando num palco italiano. Então ela funciona como um palco tradicional, daqueles que a gente está bem acostumado a ver. Outro tipo de palco que tem por aí também é um palco de arena. O palco de arena, como o próprio nome já diz, ele é um palco que ele é no centro da atenção do público, e os atores trabalham bem no meio, rodeados de público ao redor. Então não tem saída de cena. Normalmente essas peças acontecem de acordo com a localização do público, ou seja, tipo, o artista ele não pode sair dali do meio, ele tem que ficar ali atuando, ou tem alguma tirada de cena específica que foi montada justamente para aquele palco. Então o público está ao redor do artista em todas as direções, trás, laterais e frente. No palco italiano está só na frente. E tem o teatro de rua, que pode funcionar tanto como o palco italiano, tu montar um palquinho e organizar a plateia sentada de frente para ti, como tu pode deixar o público sentar ao redor. Normalmente, as apresentações de teatro de rua acontecem por companhias de teatro mais pro humor, assim, porque funciona bem mais trabalhar com a comédia num teatro de rua que precisa da participação do público, porque o público fica bem perto. Não sei se dramalhões funcionam muito bem dentro de uma estrutura de teatro de rua. E o outro tipo de teatro que existe também é o anfiteatro, que é um teatro anfíbio. Ele funciona tanto na chuva quanto no seco. Normalmente é um teatro aberto, ao ar livre. A arquibancada é montada igual aos teatros gregos, normalmente. Ou eles são, depende também muito da localização e de como ele foi construído. Ele pode funcionar tanto como um teatro de arena, como um teatro de palco italiano, que são os mais comuns de serem encontrados. Normalmente esses palcos de rua, esses palcos anfíbios, teatros anfíbios, eles têm uma acústica muito bem pensada, porque como ele é ao ar livre, ele não tem a parede do teatro para ajudar na acústica. Então eles são construídos normalmente em encostas de morrinhos, montanhas e coisas assim, ou a própria arquibancada é bem fechada para que a acústica permita que os artistas sejam ouvidos pelo público. Nos palcos italianos internos e nos palcos de arena, a plateia também funciona como uma espécie de acústica. Então, tipo, as paredes todas, o palco em si, ele já é direcionado para que a potência de voz do artista seja amplificada para que o público todo consiga ouvir. Em todo caso, se o palco é muito grande, é um teatro muito grande, os artistas podem usar, os atores no caso, né, podem usar microfones. E daí, tipo, tem o apoio do técnico de som e da cabine de som, que vai ajudar nessa parte mais técnica ali de sonorização. Caso contrário, se o palco é pequeno, o teatro é pequeno, dá pra fazer no Google mesmo. Então, se você já deve ter frequentado um teatro, você sabe mais ou menos como é que ele funciona. Tem aquela relação do palco, que é o que fica atrás da cortina, e da plateia, que é o que fica na frente da cortina. Mas por trás da cortina existem muitas outras coisas também. Antes da gente passar para trás da cortina, a gente tem que entender que na frente do palco também existe palco. Na frente da cortina também existe um palco, um pedacinho de palco. E esse pedacinho de palco é chamado de proscênio, que é o avante da cena, tipo a frente da cena. Normalmente acontece os curtain calls, que eles chamam, quando os artistas vêm serem aplaudidos pela plateia no final das apresentações. A cortina se abre mais uma vez para os artistas virem ali na frente, principalmente os principais, para serem aplaudidos pelo público. Então o proscênio funciona justamente para esse tipo de celebração do final da peça, ou como
uma ferramenta de troca de cenário quando o palco é muito grande e precisa ser trocado muito rápido a cenografia. Então a cena começa a acontecer na frente da cortina, enquanto a equipe técnica está trocando lá atrás todo o cenário que precisa ser mudado para o próximo ato. Então também serve como uma ajudinha básica ali, essa partezinha da frente da cena. Se ela não tem essa parte da frente, os artistas têm que improvisar de alguma maneira. Por exemplo, esse teatrinho que eu tô aqui, do Conlaburi, não tem proscênio. Aí a gente pode, arrastar um pouco mais pra frente a plateia pra conseguir fazer ele. Mas normalmente os palcos italianos têm a estrutura da cortina montada um pouquinho mais pra trás do palco pra fazer o proscênio. Do lado de dentro do palco, acontece a magia do teatro e da dança. Só que não é só o palco que existe aqui dentro. Então a gente tem a cortina lá atrás, do lado de lá fica a plateia. Quando é um palco de dança, normalmente ele está montado com esse tipo de chão que vocês estão vendo aqui, que se chama linóleo, que é para os bailarinos não escorregarem para facilitar a movimentação. Quando é teatro, ele pode ser na madeira pura mesmo. Se não tem linóleo, dá para jogar Coca-Cola no chão e espalhar Coca-Cola para ele ficar com uma textura mais pegajosa e não deixar escorregar. Todo caso, dentro do palco a gente tem as coxias, que nesse caso aqui não tem, que seriam varas de tecido penduradas nas laterais do palco, tanto dessa quanto da outra, que é onde os bailarinos e os atores se escondem ou quando eles saem de cena. Normalmente essas saídas de cena tem outros corredores que levam para o fundo do palco, que é esse que está aqui, que é onde ficam os camarins, é onde ficam os lugares de descanso dos artistas que precisam descansar. Então tu sai correndo do palco, entra na coxia e vai pro teu camarim dar uma descansadinha depois de tudo que tu fez. Dentro do palco, além das coxias nas laterais, a gente vai ter uma rotunda, que não tem aqui no caso, mas seria nessa última viga aqui um tecido jogado também em toda a extensão do palco para tapar o fundo do palco, onde os bailarinos e atores podem se esconder lá do lado de trás, que é onde ficaria o camarim. Então a rotunda é a parte de trás, as coxias são as saídas laterais do palco e a cortina que separa o palco do público. Na estrutura mais técnica dos palcos e teatros por aí, a gente tem também, tanto dentro quanto fora dos palcos, as passarelas de luz ou as varas de luz, que são onde a gente pendura os refletores. Tem vários tipos de refletores, tem refletores justos só para focos, tem refletores que fazem efeito estroboscópico, que é aqueles que ficam piscando, tem refletores que só tem um tipo de cor, tem os LEDs que trocam de cor quando tu quiser, quando tu precisa, e essas varas de luz são posicionadas, normalmente algumas delas ficam na frente da cortina, que é onde eu estou, para iluminar o rosto dos atores, e as varas de luz que estão dentro do palco são para iluminar a cena, ou são luzes de cenário, ou são luzes para criar um clima, se é de noite, umas luzes mais escuras, se é de dia, umas luzes mais claras, enfim, existe toda uma estrutura de iluminação, que não dá pra ficar falando aqui porque isso aqui não é um vídeo técnico, né? É uma baita de uma estrutura, normalmente essas iluminações custam bem caro, e dependendo do teatro e do tamanho do teatro, se tem mais luz ou menos luz. Um exemplo dessas aqui, deixa eu mostrar pra vocês. É esses refletorzinhos pequenininhos aqui, ó. São as varas de luz da frente. São refletores bem pequenos porque o nosso palco aqui é pequeno e alternativo, né? Se fosse um palcão gigante, normalmente esses refletores seriam um pouquinho maiores. Essa daqui é a frente, que a gente chama frente de luz, que vai iluminar o rosto dos atores, e lá dentro tem as iluminações em cima e nas laterais para iluminar a cena e fazer a iluminação toda da cena. Normalmente nos palcos italianos, a cabine de luz e a cabine de som, onde ficam os técnicos de iluminação e luz e som, ficam na plateia, bem no fundo da plateia, depois da última fileira, onde eles conseguem enxergar o palco inteiro durante a cena e conseguem ver onde está faltando luz, onde está faltando som e conseguem arrumar da melhor maneira possível isso durante o espetáculo. Dentro do palco também tem as varas de cenário, que é onde os artistas penduram os cenários que vão ser colocados durante a cena. Então às vezes são castelos, às vezes são moinhos de vento, às vezes são palácios, às vezes são tecidos pintados com coisas abstratas, dependendo da peça que tu está apresentando, do balé que tu está apresentando, essas varas de cenário vão estar carregadas de cenário, e são várias delas que ficam em cima do palco, e elas suportam toneladas, porque os cenários são pesados, cenário de madeira e tudo mais. E eles só sobem pra cima e se escondem durante os intervalos ou durante o ato que ele não está sendo apresentado, e quando ele vai ser apresentado ele desce através de umas polias, umas engenhocazinhas tipo de roldana, ficam nas laterais, que é levantado
Sobe quando não precisa, abaixa quando precisa. Então é um sistema bem malucão, assim. Se tu é um artista mais pobrezinho, tu vai ter que fazer essas funções de vez em quando. Se tu tem uma equipe super capacitada pra fazer, tu pode ficar lá no teu camarim enquanto o pessoal troca o cenário pra tu ir atuar. Senão tu vai ter que botar a mão na massa, hora ou outra. Eu acho que de estrutura de teatro é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo pra vocês e até a próxima.